E sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos fazer essa receita de pão de batata. Vai ficar muito fofinho o seu pão. É uma delícia. Vamos para a lista dos ingredientes que está aqui no vídeo, mas que também segue na descrição abaixo. Não tem problema de você não conseguir acompanhar a tela, tá? Para nosso início, então, vamos cozinhar as batatas até elas ficarem bem molinhas. Faça o teste. Em um outro bowl, vamos agora iniciar com o açúcar, o fermento e o leite. O leite deve estar morno, não pode ser leite frio. Mas atenção também, ele não pode estar quente ao ponto de queimar o seu fermento, tá? Ele tem que estar morno e não frio. Faça o teste com os dedos, tá? Para a batata eu já coloco esse processo para deixar ele separadamente crescendo ali, tá? Eu não deixo para depois de cozinhar a batata, porque ali eu já sei se o fermento vai dar certo ou não, se eu acabei queimando ou não ali. Com ele separado, você já vai ver que ele vai crescer. Agora vamos em outro bowl. Eu tô peneirando a farinha no vídeo aqui, mas como é pão, você não precisa peneirar a farinha. Eu acabei peneirando, mas não precisa. Coloque o sal, misture o sal e a farinha. Aqui eu comecei com 700 gramas de farinha. Mas como a minha batata chupou muito, eu tive que colocar mais, tá? Então vamos separadamente também colocar agora a manteiga e a batata. Eu vou fazer um purê, eu usei um mixer, mas se você não tiver mixer, pode amassar ou fazer no liquidificador. Ó, pode ver, ficou bem purezinho. Agora eu coloco esse purê lá naquela mistura de farinha e sal. Se você conseguir esperar esfriar, é até melhor, tá? Eu acabei colocando ele um pouco quente. Talvez isso chupou até ainda mais farinha. E aí agora eu misturo o ovo. Então eu tô até misturando com uma colher simples mesmo, tá? Porque ainda não tá na fase de colocar a mão, senão a mão vai ficar mais melecada ainda. Então, mistura o ovo. Agora a gente dá mais uma misturadinha. E vamos então agora colocar o óleo. Misture mais uma vez. Mas se você também tiver uma colher de pau ou outra coisa, também usa. Acabei colocando uma colher normal, tá? E agora sim, ó. Viu como cresceu a minha mistura do fermento? Então tá ótimo o fermento, tá? Agora coloque esse fermento ali nesse preparo que a gente já tava, de batatas, farinha, tudo. Todos os ingredientes agora. Então agora é preparação mesmo, tá? Não desista. Aqui tu tem que mexer essas farinhas, a batata e a mistura do fermento até ele ficar até ele tá bem homogêneo, assim. Ele vai ter que estar bem misturadinho, como eu vou mostrar no vídeo. Como eu sempre tinha dificuldade de trabalhar com massa e eu também acabava não misturando coisa de pão, porque eu sempre errava no fermento, tá? Então, para não errar no fermento, por isso que é bom começar ele separado e deixar ele de um lado para ver se ele vai ter dado certo. Ó, então pode ver que aqui, ó, depois de eu ter misturado com a minha colher mesmo, que eu fiz uma colher normal, agora ele misturou já bem, ó, já tá bem incorporado o fermento com o restante dos ingredientes. Como eu falei que a minha batata, depende da batata, a batata vai absorver, eu tive que colocar quase o dobro de farinha no final, tá, gente? Então eu comecei com 700 gramas e a minha receita acabou quase que 1,5 kg de farinha, tá? Porque foi chupando muito, muito mesmo. Então, se por acaso a tua receita, a tua massa estiver ficando assim mole, vai pensar que vai dar errado alguma coisa, não desiste. E é por isso que eu desistia de fazer massa, porque eu sempre achava que ia dar errado e desistia. Então, não desiste. Até aqui, ó, já coloquei na bancada, apesar de ela estar bem mole ainda. E já comecei a trabalhar com ela e fui acrescentando farinha, Como eu falei, eu fui acrescentando aos poucos, porque aqui depende do que aconteceu com a tua batata, né? Então ali, ó, eu começo a misturar
e parece que não vai dar jeito, tá vendo? E aí eu fui colocando farinha, fui amassando com paciência mesmo, tá? Não desista da massa, mesmo se ela tivesse mole, que nem ficou a minha, tá? Vamos amassando até... Ó, pode ver que até aqui já tava amassando 10 minutos. Gente, eu amassei por 40 minutos, praticamente, a minha massa, pra ela chegar no ponto. Mas se ali no início a tua batata, porque a outra vez que eu fiz, eu não sofri tanto pra amassar. A minha batata, ela deu certinho, ela não chupou tanto a farinha. Da outra vez que eu fiz, que não foi a do vídeo, a minha batata, ela logo já deu assim umas 800 gramas com o final da farinha. Só que esse aqui realmente foi muito. Então, se tu tiver só 1 quilo de farinha, então até nem comece a massa, porque vai que tu precisa para dar esse ponto, não vais conseguir dar o ponto, tá? Porque depois tu vai precisar amassar ele e a gente vai amassando. Põe o punho e vai empurrando essa massa. Eu até fiquei cansada, tá? Mas assim, não desista, gente, porque é um lanche delicioso, vai ficar fofinho, vai ficar uma delícia. Como podem ver, eu até gravei quase todo o processo da minha sova, porque essa sova nenhuma é igual a outra, tá? Por causa da batata, como eu falei. Mas eu até deixei gravado bem o processo da massa, para que se você fizer em casa e pensar que tá dando errado alguma coisa, não desista. Vamos lá, tá? Ó, até tinha um pedacinho de batata pequenininho ali no meio. Eu fui ali, apertei e amassei. Pode ser que, se você ainda achar algum pedacinho de batata no meio da massa, por acaso aqui não sei o que aconteceu, ó. Parece que eu tinha voltado do zero com a minha massa. Aí eu pensei assim, nossa, agora lascou, né? Porque eu não vou conseguir terminar nunca essa massa, nossa. E já tinha passado 30 minutos. Mas eu não desisti, tá? Eu continuei e ficou uma delícia, valeu muito a pena. Essa receita vai render de 20 pãezinhos pelo menos recheados, tá? Mas o que eu fiz? Esse pãozinho, ele fica muito gostoso. Quer ver se pode ficar... Eu deixei até 3 dias na geladeira, depois de assado, e ele ficou muito bom. Dá só uma esquentadinha no micro-ondas a hora que for comer. Eu não tinha espátula, até eu usei uma tampa ali, ó, mas se você tiver uma espátula de massa para ir raspando o fundo da massa, é muito bom. E aqui agora realmente já tá dando ponto, tá vendo? Olha como eu empurro com a mão. Agora tá dando ponto, agora não vai voltar mais, não vai ter mais problema, ela não vai grudar como tava grudando. Você vai percebendo até com o que tem de massa na sua mão, tá? Então, aqui já tô praticamente no final e continuo dando mais uma amassadinha, porque quanto mais lisa a massa ficar, melhor ela vai ficar, tá? Pode ver que não ficou tão lisa a minha massa, mas já tinha dado ponto, então eu parei por aqui, tá? Eu só deixei ela arrumadinha para mim poder preparar agora as bolinhas para separar para o recheio. Então a minha bolinha eu não tenho balança, não fiz a medida, tá? Eu fiz pela minha mão mesmo, a olho. Eu fiz uma bolinha mais ou menos da palma da mão, dou uma boleadinha nela. E vou preparando então e deixando elas todas de ladinho e coloco um pano por cima para ela não ressecar. E fui fazendo até o final da massa. Se não me engano, deu 20 ou 21 bolinhas aqui, tá? Claro, porque a minha receita é uma receita grande. E aí tá aí as minhas bolinhas quando eu fiz. Ela não tava crescida ainda, tá vendo? E aí deixo com um pano. A minha ideia aqui foi fazer um recheio de queijo, mas você pode também fazer só um recheio de requeijão ou de catupiry, conforme for o seu gosto, tá? Eu fiz esse recheio porque me lembrava a época da minha escola, do 2º grau, que eu adorava comer esse pão de batata na escola, que era com 4 queijos. Só que hoje a gente muda um pouquinho o paladar e eu gosto muito do gorgonzola. Acabei colocando gorgonzola aqui nesse meu recheio, mas faça o recheio que você quiser, tá?
Depois de ter colocado ali, eu vou puxando as pontas e vou fechando lá pro meio as pontas, ó. Como é queijo, às vezes mesmo assim pode dar uma vazadinha quando assar, mas não tem problema, ele vai ficar gostoso da mesma forma. Aí eu dou mais uma boleadinha para não sair aquele fechinho que eu fiz com a mão, tá? Aqui novamente até vou pegar e vou vou amassando. Gira bem até conseguir, ó, viu? Ele até tá mais lisa de quando eu terminei a massa. Vou abrir novamente outra massa, coloco o recheio. Vou fazendo esse fechamento com os dedos. Gente, eu sei que a unha não é recomendado para fazer comida porque eu já fiz curso de técnica de alimentos, tá? Só que como eu não tô fazendo nada para vender, tô fazendo só pra minha casa, eu tenho unha grande, tá? Então, só para lembrar que quem faz comida aí pra fora não pode ter unha grande ao cozinhar e nem esmalte. Fechei mais um, passei um óleozinho ali na forma e vou colocar eles dentro da forminha, tá? Eu não gravei todos que eu fiz, eu gravei só essa forminha que tava mais bonitinha mesmo, não queria mostrar outra forma. Então agora vou pincelar com uma geminha. Se a tua gema não render muito, pode botar um pouquinho de água, bater bem, que também não vai ter problema. Ou se quiser botar um pouquinho de água ou de leite na tua gema, ela vai render bastante para te completar todos os teus pãezinhos, tá? Coloquei então para assar, eu tinha já pré-aquecido o forno antes. E olha que delícia! Ai, sério, é muito bom esse pão de batata. É muito gostoso mesmo. Vale a pena, apesar de a receita dar um pouquinho de trabalho. Fica uma delícia. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se precisar de alguma dúvida, deixe seus comentários. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Ajude o canal a crescer. Deixe seu joinha. E compartilhe aí com seus amigos e familiares. Um beijão, aguardo seu comentário e até o próximo vídeo. Obrigada!